Deus é uma bênção, um amigo que Deus nos deu na caminhada. Vocês sabem que nós só chamamos a esse altar pessoas que nós temos um convívio, um relacionamento, gente que acrescenta na nossa vida e que a gente acredita que vai acrescentar na vida do povo de Deus. Eu brinco com Flavinha e com os amigos que Mateus ele tem uma mente fora da curva. É uma mente brilhante. Deus deu como presente a ele essa mente, e ele presenteia a igreja brasileira o dom e o talento que Deus o concedeu. E nós temos a honra de tê-la aqui conosco hoje. E eu quero que você esteja com seu coração realmente aberto, preparado, porque eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com você hoje. Meu amigo, você tem total liberdade. Igreja da Família também é a sua casa. Pode ministrar aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no teu coração. Seja bem-vindo a essa casa. Meus irmãos, boa noite. Que bênção poder estar com vocês. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, esteja sempre sobre você, toda a sua casa, toda a sua família. Parabéns a vocês pelos primeiros 56 anos de Igreja do Senhor Jesus Cristo aqui nessa cidade. Que Deus possa continuar abençoando vocês e surpreendendo vocês, e que os melhores anos de vocês ainda possam estar pela frente. Que Deus possa continuar conduzindo vocês nesse projeto de expansão, e que Deus possa fazer com que a graça e o favor dele seja muito maior do que os melhores sonhos e planejamentos que vocês estão traçando para todo esse projeto. Que bom poder estar com vocês aqui, celebrar junto, nessa noite tão especial de celebração a Deus, em gratidão pela vida e existência desta tão querida igreja, poder estar com o bispo Paulo Filho, a bispa Flavinha, esse casal de amigos tão queridos, poder estar desfrutando da companhia deles nessa noite, também compartilhando a palavra de Deus a vocês, ter a alegria e o privilégio de conhecer o bispo Paulo Hortêncio, também a bispa Aurinete. Que bom poder ter esse tempo junto com vocês. A toda a família Hortêncio, louvar a Deus também pela vida do Paulo Neto e a Ana Beatriz. Que Deus possa continuar abençoando vocês e fazendo essa família ser uma inspiração, uma fortaleza, uma coluna de Deus para continuar a contribuir com a evangelização e o crescimento do reino de Deus nessa cidade, nesse estado e nesse país. É uma noite festiva e eu gostaria de deixar uma palavra de Deus ao seu coração em uma noite tão especial como essa. Você está com sua Bíblia aí? Vamos lá? Abra a sua Bíblia comigo, uma palavra que eu gostaria de deixar para a sua meditação, que está no livro de Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo de número 1. A você que está pela transmissão, que bom poder falar a você, que Deus te abençoe, que essa palavra possa também ser muito útil a você aí onde você estiver. Enquanto você localiza Ruth, capítulo 1, deixa eu te dar aqui um bom aviso. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Final do culto você tem 3 livros que vão te servir e te abençoar muito, principalmente a você que tem o desejo, o interesse de conhecer e entender mais a palavra de Deus. A primeira dessas obras é uma enciclopédia sobre a vida dos personagens bíblicos. Eu levei mais de 7 anos escrevendo esse livro, são quase 500 páginas. Não é daqueles livros, daqueles que você lê da página 1 até o final, a não ser que você queira, mas é uma obra de pesquisa. Sabe aquele momento que você está lendo um texto da Bíblia e tem uma dúvida ali? Está lendo sobre Davi, você vê que na letra D, às vezes tem 10, 15, 20 páginas explicando a vida de um único personagem da Bíblia. Contexto cultural, histórico, polêmicas da Bíblia. Deixa eu te mostrar uma. Primeira família, você lembra quem foi? Adão, Eva, Caim e Abel. Caim mata Abel. A Bíblia diz que ele vai morar numa cidade chamada Nod. Ali se casa, tem filhos e forma toda a sua família. Se a primeira família foi Adão, Eva, Caim e Abel, Caim se casou com quem? Quem foi a esposa de Caim? Como assim ele foi morar numa outra cidade se tudo começou no Éden? Como que a gente explica isso? Então são detalhes das histórias da Bíblia que às vezes nós estamos lendo e sentimos falta de uma obra que nos traga clareza, entendimento e explicações. Personagens masculinos e femininos, Antigo e Novo Testamento, é mais do que a vida do personagem sendo contada.
São as lições sendo extraídas, os pontos polêmicos sendo explicados, tanto para o seu tempo de leitura ou para preparar uma aula, uma mensagem, um conteúdo a você compartilhar nas suas redes sociais. Você que é pai e mãe, no seu tempo de devocional com os seus filhos, enfim, vai te abençoar muito essa obra aqui. A penúltima obra é o Manual Bíblico Expositivo sobre as parábolas de Jesus. 1/3 dos ensinos de Jesus foram em parábolas, 42 ao todo. A grande maioria delas está dentro de um contexto cultural muito diferente do nosso. Um exemplo disso é a parábola das 10 virgens. Eu por muito tempo pensei e preguei que as 10 virgens em Mateus 25 representavam ali a igreja, até que eu me deparei com a seguinte questão: quem eram as 10 virgens dentro do contexto cultural daquela época? Elas eram acompanhantes da noiva, que tinham a missão de cuidarem da noiva, prepararem ela para o casamento e iluminarem o caminho que era da casa da noiva até a casa do noivo, que era onde o casamento judaico acontecia. Se as 10 virgens não eram a noiva, na analogia entre Cristo e a igreja, elas não se encaixam ali como a igreja. Quem então elas representam ali? Qual era a diferença do joio para o trigo? O rico e o Lázaro, era uma parábola ou uma história real? Jesus nunca deu nome aos personagens das suas parábolas, ali ele dá. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o ensino de Jesus em uma de suas parábolas, que é a história do mais valente? Então são mais de 300 páginas, te explicando todas as 42 parábolas que Jesus contou, dentro de um contexto cultural, interpretativo e exegético. E o último livro é o Guia do Estudante da Bíblia. Esse livro aqui ele é fruto de anos pesquisando sobre os temas mais desafiadores para a interpretação bíblica. Muitas questões escatológicas. As pessoas perguntam muito sobre Apocalipse, grande tribulação, anticristo, juízo final. Como que a gente entende tudo isso? Os mortos possuem memória ou não? Nós reconheceremos ou não as pessoas no céu? O dilúvio, ele foi local ou foi universal? A Bíblia diz que as águas de dilúvio encobriram toda a terra. Pensa uma coisa comigo: Noé vivia no atual território do Oriente Médio. Tem espécies que vivem apenas em uma região. Tem animais que vivem apenas na floresta amazônica, no Polo Norte, no Japão, que é uma ilha. Se o dilúvio for universal, como que o Noé fez para preservar todas essas espécies? As pessoas viviam mesmo quase 1000 anos no livro do Gênesis, ou a contagem de anos lá era diferente da contagem de anos no nosso tempo? Você tem um evangelho que fala que Jesus curou um cego em Jericó, o outro evangelho fala que curou 2. O livro dos reis fala que um rei começou a reinar com tal idade. O livro das crônicas fala que o mesmo rei começou a reinar com uma idade diferente. Chegaram para Jesus e perguntaram: Senhor, qual sinal teremos sobre a sua morte e ressurreição? Ele disse: eu vou dar apenas um sinal para vocês. Quantos sinais? Sinal de Jonas. Porque do mesmo modo que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará também 3 dias e 3 noites no seio da terra. Pensa uma coisa comigo: se Jesus foi crucificado numa sexta tarde, ele ficou morto sexta noite, sábado o dia inteiro, sábado à noite, mas ele já ressuscitou nas primeiras horas do domingo de manhã. Você tem ali 2 noites, um dia inteiro e um pedaço de um segundo dia. Nós não temos ali 3 dias e 3 noites. Como que a gente entende 3 dias e 3 noites que Jesus falou? Jesus foi crucificado em uma sexta ou teria sido crucificado em uma quarta-feira? Como que a gente compreende isso? Então são centenas de questões que todos que amam entender e estudar a Bíblia sempre vão passar por um texto e vão se perguntar: como que a gente entende esse texto aqui, se esse outro texto fala isso daqui? É uma obra que vai te abençoar muito. Guia do Estudante da Bíblia. Os livros, 1 é 50, 2 80, os 3 120. Você tem nos 3 aproximadamente 1000 páginas de comentários e explicações bíblicas. São mais de 12 anos de escrita, pesquisa e produção literária. Vai te abençoar, servir você, toda a sua família. Você pode passar lá sem juros no crédito, ou ainda por débito ou Pix. Vai estar na saída do auditório após o culto. Passe lá, eu quero ter a alegria de entregar a você esse material em mãos, abençoar você com esse trabalho que tem abençoado a vida de tanta gente. Você me ouviu e entendeu? Diga amém. Vamos lá, você está com a sua Bíblia aberta aí, Ruth capítulo 1, eu gostaria de ler com você a partir do verso 1, está escrito assim: sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu habitar no país de Moabe, ele, sua mulher e os seus 2 filhos. O nome deste homem era Elimeleque, sua mulher Noemi, e os filhos se chamavam Malom e Quilion.
Eles eram efrateus de Belém de Judá, foram a Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais se casaram com moças moabitas. O nome de uma era Orfa e o da outra Ruth. Ficaram ali quase 10 anos. Até que morreram também Malom e Quilion, ficando assim a sua mulher desamparada, de seus 2 filhos e de seu marido. Então ela se levantou com as suas noras e voltou do país de Moabe, porque nesta terra ouviu dizer que o Senhor tinha ajudado o seu povo em Belém, dando-lhe alimento. Pelo que saiu do lugar onde estava e as suas 2 noras com ela. E indo elas voltando para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: ide e voltai, cada uma para a casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vocês fizeram comigo e com os falecidos. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de outro marido. E então ela as beijou, levantaram a voz e choraram. Verso 14. Pelo que levantaram a voz e tornaram a chorar, Orfa se despediu da sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: tua cunhada voltou para o teu povo e para os teus deuses. Volte também tu após a tua cunhada. Ruth, porém, disse: não me insistas para que te deixe, e nem me obrigues a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei, aonde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. E faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de tudo estava resolvida a ir com ela, deixou-lhe falar nisso. Assim, pois, foram ambas até que chegaram em Belém. E entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: essa daí não é Noemi? Respondia-lhes ela: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem permitido o Todo-Poderoso. E se você leu comigo, diga amém. Quem está com a sua atenção voltada à palavra de Deus, diga graças a Deus. Recomeçar, você pode repetir isso comigo, diga recomeçar. Recomeçar é uma das palavras mais desafiadoras da vida, porque quase sempre, quando você precisa recomeçar, você está lidando com um cenário que você não se preparou com ele, que as suas emoções não esperavam lidar com aquela realidade, com um cenário onde, na grande maioria das vezes, todas as suas expectativas já foram depositadas sobre algo, e aquilo parece que não trouxe muito resultado, muitos frutos para você. Isso aconteceu com essa família. Imagine o cenário de uma família que era composta pelo casal Elimeleque e Noemi, os 2 filhos, Malom e Quilion. Eles viviam em Belém de Judá, em uma sociedade totalmente rural. Um tempo de seca era um tempo que castigava muito todas as áreas da vida. Em uma sociedade industrializada, nem tanto. Mas uma sociedade rural como daqueles tempos precisava da chuva para que houvesse plantações, para que as criações produzissem. Então, um tempo de seca desajustava tudo, e eles passaram por um tempo de fome, um tempo de escassez em Belém. Elimeleque entendeu que aquela ali era uma boa oportunidade para recomeçar a vida em um outro país, e mudaram-se para Moabe. Só que a Bíblia diz que, infelizmente, algum tempo depois, Elimeleque veio a falecer. Passaram-se quase 10 anos. Nesse período de 10 anos, Malom e Quilion casaram-se com 2 moças moabitas. O nome de uma era Ruth e o nome da outra Orfa. Mas nesse período de 10 anos, a Bíblia diz que Malom e Quilion também vieram a falecer. Olha que cenário terrível. 3 mulheres viúvas, enlutadas, vitimadas pelas circunstâncias da vida, totalmente fragmentadas mediante a todos os sonhos e projetos que um dia elas haviam pensado para a sua existência. Havia um contexto cultural na época muito curioso que dizia o seguinte: se uma moça ficasse viúva sem ter filhos, ela se casaria com um dos irmãos do seu esposo que havia falecido. E quando ela se casasse, dessa nova união, o filho que nascesse seria também considerado filho daquele que havia morrido, para que na verdade a descendência daquela pessoa que nunca havia tido filho
nunca fosse esquecida, mas que a posteridade pudesse se lembrar e agradecer a Deus pela vida daquela pessoa. Mas a Noemi não tinha mais filhos, e ela está olhando para as suas duas noras e está dizendo: ainda que eu pudesse me casar hoje, ou ainda que eu pudesse ser mãe hoje, não seria justo vocês esperarem essa criança nascer, crescer, estar pronta para formar família, para que vocês pudessem honrar esse contexto cultural. Então vocês estão livres, que vocês voltem para a casa da mãe de vocês, e que Deus use com vocês de bondade, benevolência, compaixão. Vocês formem uma nova família, recomecem a vida e desfrutem do privilégio dado por Deus, que é viver. Embora esse contexto cultural seja um pouco estranho e tão longe da nossa realidade, fazia muito sentido para o tempo daquela época. Quer ver uma coisa? Quem está comigo aí, diga amém. Quem lembra o nome de pelo menos um avô? Faz assim com a sua mão. Eu ainda lembro o nome dos dois. Você lembra o nome de pelo menos um avô? Ok? Bisavô. Quem lembra o nome aqui de um bisavô? Eu só lembro de um. Tataravô. Quem lembra o nome aqui de pelo menos um tataravô? Alguém? Eu não lembro de nenhum dos dois. Sabe qual é a pergunta que a gente tem que fazer? Quem garante que os nossos tataranetos saberão quem fomos nós? No nosso contexto cultural, a gente tem uma ruptura. Da segunda para a terceira geração, você não sabe quem era, a profissão que teve, se morou em qual cidade, de onde veio, se era de outro país ou se era do nosso país, como gastou os seus dias, como desfrutou das oportunidades que teve. Os judeus, para que isso não acontecesse, eles celebravam as genealogias, os antepassados. Era sobre isso que a Noemi estava dizendo. Mas o que ela estava falando era: não tem como mais vocês estarem presas a isso. Vocês precisam recomeçar, vocês precisam decidir dar uma nova oportunidade para a oportunidade de viver. Essa despedida aqui, essa ruptura, foi muito curiosa, porque a Bíblia diz que a órfã beijou sua sogra, mas ficou. A Ruth se apegou a ela e disse: eu vou com você. A partir de hoje, seu povo será o meu povo, seu Deus será o meu Deus. Que garantia humana que a Ruth tinha sobre o futuro dela em Belém? Nenhuma. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Você não precisa ter todas as respostas sobre o seu futuro. Você só precisa confiar em quem está conduzindo você até lá. Você nunca vai ter todas as certezas que você busca ter. O futuro nunca vai vir totalmente encaixado, seguro, completo. Sempre vai existir aquelas perguntas que você não vai ter respostas, aquelas certezas que você não vai ter. Tem horas que você vai colocar o pé, confiando que Deus vai colocar o chão. Mas eu quero, em nome de Jesus, crer junto com você esta noite, que Deus vai cuidar de toda a nossa trajetória. Deus não vai falhar com você. Você pode dar glória a Deus por isso? Levante uma de suas mãos assim, se você pode. Encoraje alguém perto de você. Diga para essa pessoa: tem chances de você desistir, mas não tem chances de Deus falhar com você. Tem chances de você não acreditar, mas não tem chances de Deus decepcionar você. Você lembra de Elias? Deus falou o seguinte: Elias, vá para o ribeiro, vá para porque hoje eu ordenei aos corvos que te sustentam. Algum tempo depois o ribeiro secou. Aí Deus disse: Elias, vá para Serepta, porque eu já ordenei a uma viúva que te sustente. Tinha chances de Elias não ir para o ribeiro, sim ou não? Sim. Tinha chance dele chegar lá e Deus não cuidar dele? Não. Tinha chance de Elias não ir para Serepta, sim ou não? Sim. Tinha chance dele chegar lá, Deus não cuidar dele? Sabe o que a gente precisa entender aqui? Deus disse: Elias, vá, porque eu já ordenei. Você precisa entender que com você Deus fala, com a providência Deus ordena. É uma dinâmica diferente de comunicação de Deus. Tem chances de você desistir, mas não tem chances de Deus falhar com você. Você pode não ter todas as certezas sobre o seu futuro, mas você só precisa confiar em quem está conduzindo você até lá. Deus não vai falhar com você. Você está entendendo isso? A Ruth está colocando a sua confiança nisso. Ela não tem todas as respostas que ela precisa, mas ela está indo. Agora, não pense que o começo é fácil só porque Deus está com você.
todo começo é desafiador. Não pense que estava tudo pronto naquele instante, visivelmente para ela em Belém. A Bíblia diz que o começo foi tão desafiador que para elas não passarem necessidade, a Ruth tinha que ir para campos de colheita, só colher o que havia sobrado, seja no chão, seja das espigas e grãos menores ainda nos pés. A Bíblia diz que as mulheres de Belém olhavam para Noemi e diziam o seguinte: espera aí, essa daí não é Noemi? E ela dizia: não me chamem de Noemi, me chamem de Mara. Lembra da ideia do êxodo? 3 dias depois que eles haviam atravessado o Mar Vermelho, eles estão com muita sede, clima árido, totalmente deserto. Eles encontram uma fonte de águas, mas as águas eram amargas. E o nome do local era Mara. E a partir daquele momento criou-se a ideia de Mara como amargura. E se alguma Mara entre nós não se sinta constrangida por causa disso, minha esposa também se chama Mara e ela é uma pessoa muito agradável. O nome que você tem não define a identidade que você carrega. Mas o que ela estava dizendo era: não me define pela memória de quem eu fui um dia, mas me defina pela realidade de como têm sido os meus dias hoje. Se você terminasse a leitura desse livro só no capítulo 1, você ia ter a sensação que Deus havia desamparado essas duas mulheres. Mas quando você continua a leitura do livro de Ruth, a partir do capítulo 2, você vê que Deus tinha uma história de recomeço para elas. Porque a Ruth vai conhecer um moço chamado Boaz. O Boaz era um fazendeiro muito rico naquela região, e era um parente distante de Elimeleque. A Bíblia diz que eles se casaram, e o Boaz aplicou uma lei que havia na época, que era a lei do levirato. Essa lei do levirato possibilitava que todas as propriedades que um dia haviam sido de quem havia morrido fossem restabelecidas. Então todas as propriedades que um dia haviam sido de Elimeleque voltaram a ser de Noemi. A lei do levirato permitia também que o filho que nascesse dessa nova união fosse considerado também filho daquele que havia morrido, como se essa pessoa que casou fosse irmão do falecido. Então quando nasce um filho, a Bíblia diz que o nome dele foi Obed. Obed foi considerado também filho de Malom, e sendo assim neto de Noemi. A mesma Noemi que terminou o capítulo 1 dizendo: não me chame de Noemi, mas me chame de amargurada, é a mesma Noemi que terminou o livro de Ruth com uma criança nos braços, dizendo: Deus restaurou a minha alegria de viver. Deus me deu motivos de novo para sorrir e para sonhar. Você pode glorificar a Deus por isso? Deixa eu crer numa palavra de Deus aqui sobre a sua vida. Um dia você verá que valeu a pena não ter desistido. Um dia você verá que nos dias mais angustiantes da sua vida, valeu a pena não ter abandonado tudo, abandonado a sua fé ou voltado atrás. Um dia você verá que nas horas mais desafiadoras da sua trajetória, valeu a pena ter tirado força das fraquezas. Deus vai sustentar você, Deus vai ajudar você a recomeçar. Deus é Deus de restauração. Você pode celebrar a Deus por isso essa noite. Levante uma de suas mãos ao céu e diga assim: Senhor, me ajude a recomeçar. 3 coisas que nós precisamos aprender sobre recomeçar. Você está comigo aí? Diga amém. Primeira lição: tenha coragem em frente à vida. Você pode bater no seu peito e diga isso comigo: eu preciso ter coragem para enfrentar a vida. Deixa eu falar uma coisa aqui para você: cuidado para você não permitir que as coisas que deram errado na vida das outras pessoas sejam projetadas para a sua vida. Imagina se a Ruth para e diz o seguinte: quer saber de uma coisa? Eu vou ficar aqui mesmo por Moabe, porque as pessoas próximas que mudaram para recomeçar a vida em outro local não deu muito certo. Qual é a referência que ela tinha sobre o que ela estava fazendo? Elimeleque, Malom e Quilion, que haviam se mudado de Belém para Moabe, só que haviam morrido em Moabe. Imagina se ela tivesse projetado para a vida dela o que tinha acontecido com eles. Ela teria ficado em Belém, ficado em Moabe, não ido para Belém. Só que ela está entendendo uma coisa: não é porque alguma coisa deu errado para alguém que significa que vai dar errado para você. Não é porque talvez você tenha um histórico de doença na sua família que isso vai acontecer com você. Não é porque muitas pessoas próximas casaram e se divorciaram que você tem que pensar que isso vai acontecer com você. Não é porque alguém que você conhece começou uma empresa e faliu que você tem que projetar isso para a sua vida e para o seu futuro financeiro. Deus é Deus de finais diferentes em histórias que pareciam ser iguais.
Você está entendendo isso? Deus vai te dar coragem para você recomeçar a vida. E Ele vai conduzir a sua história de vida. Você precisa entender que você precisa mais de coragem do que de dinheiro. Você precisa mais de coragem do que de que pessoas acreditem em você. Você precisa mais de coragem do que de uma combinação de bons fatores. A Bíblia diz: se você for esperar o melhor sol, você nunca semeia. Se você for esperar a melhor chuva, você nunca sai para colher. Às vezes o momento perfeito nunca vai existir, mas a atitude correta vai. Deus vai te dar coragem para você enfrentar a vida e viver um tempo extraordinário de Deus para você. Você precisa dosar o medo. Repita comigo: eu preciso dosar o medo. O medo é algo útil, desde que seja dosado, ok? Sabe por que pais precisam ter cuidado com uma criança de 10 meses, para ela não rolar da cama? Porque ela não tem medo, ela não tem medo. A ausência de medo é a ausência de conhecimento. Gente sem medo é gente irresponsável. Gente sem medo por completo é gente inconsequente. O medo para você tem que ser um guarda-corpo para te proteger, para te resguardar. Mas você não pode permitir que o medo para você se transforme em uma algema, para te parar, para impedir você de avançar, para impedir o seu progresso. O medo dosado te protege, o medo descontrolado te trava. Você está entendendo isso? Ter coragem não é ausência de medo, mas ter coragem é entender o passo a ser dado e saber que Deus vai conduzir você em toda essa trajetória. Guarde uma coisa com você: 90% dos nossos medos nunca vão se tornar realidade. Nunca. Eles atuam apenas no campo da sua mente, das suas emoções, dos seus pensamentos. Mas se você acredita neles, você desiste, você para, você desanima. Você tem que dosar o seu medo. Você tem que entender que Deus vai cuidar de você. Você tem que entender que Deus vai conduzir a sua trajetória. Você precisa ter coragem. Você está entendendo isso? Repita comigo: Senhor, enche o meu coração de coragem essa noite. Repita comigo esses nomes, por favor. Diga comigo: Samua, Gigeal, Safate, Pauti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Jeuel, Nabi. Você já ouviu falar sobre esses homens? Nunca. Josué, você já ouviu falar? E Calebe. Sabe quem são esses homens? Os 12 espias. Sabe por que a gente não ouve falar nada sobre os 10 primeiros? Guarde uma coisa com você: covardes nunca serão lembrados. Nunca. Você precisa entender que você tem a opção de você ter coragem ou você desistir, de você acreditar ou você voltar atrás. Mas o que a palavra de Deus diz é que Deus não nos deu espírito de medo, Deus não nos deu espírito de covardia, mas Deus nos deu espírito de poder, Deus nos deu espírito de ousadia. Deus vai te dar graça, você vai receber coragem de Deus esta noite, para você enfrentar a vida e viver um tempo extraordinário de Deus para você. Você pode dar glórias a Deus por isso? Celebre o Senhor, aplauda o Senhor. Repita comigo: em primeiro lugar, quem quer recomeçar precisa ter coragem. Segundo lugar, você está comigo aí? Diga amém. Amém. Quem precisa recomeçar não pode perder o tempo das oportunidades. Quem precisa recomeçar não pode perder o tempo das oportunidades. Guarde uma coisa com você: toda oportunidade tem uma velocidade. Toda oportunidade tem uma oportunidade, tem movimentação, ok? Nenhuma oportunidade é parada. A mesma oportunidade que passou para Ruth, passou também para Orfa. A Orfa fez o quê? Ficou. E a Ruth? Seguiu. Sabe o que aconteceu com a Ruth? Se casou com Boaz, foi mãe de Obed. Obed gerou a Jessé. Jessé gerou a Davi, o maior rei de Israel. Sabe quem veio dessa descendência aqui? Jesus Cristo.
Olha a quantidade de coisas que a Ruth ia ter perdido se ela não tivesse aproveitado as oportunidades. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Alguém ouviu falar alguma coisa sobre órfã? Não. Sabe por quê? Porque a vida não reproduz a história de quem não aproveita as oportunidades. Você nunca sabe se uma oportunidade é rápida ou devagar. Ela passa. Algumas são devagar, talvez lá na frente você consegue de novo. Só que nenhuma oportunidade é parada. Toda oportunidade tem uma velocidade. Em 10 anos, quantos anos? 10. A grande maioria das pessoas vão se arrepender mais das coisas que não fizeram do que das que fizeram. Ok? Em 10 anos, a grande maioria das pessoas vão se arrepender mais das coisas que não fizeram do que das que fizeram. As pessoas se arrependem da oportunidade que não aproveitaram, da faculdade que não começaram, do telefonema que não fizeram, do abraço que não deram, das férias que não tiraram. As pessoas se arrependem mais das oportunidades que não viveram do que daquelas que aproveitaram, mas não deu certo. Você precisa entender que as oportunidades passam. Como eu disse a você no começo, você nunca vai ter todas as respostas que você precisa. Na mente da Ruth era só cuidar da sogra. Deus já tinha visto Boaz. Na mente da Ruth era só cuidar da sogra. Deus já tinha visto Obed. Na mente da Ruth era só cuidar da sogra. Deus já tinha visto Jessé. Na mente da Ruth era só cuidar da sogra. Deus já tinha visto Davi. Um dia Jessé olhou para Davi e disse: vá levar comida aos seus irmãos do campo. Na mente de Davi era só levar comida aos irmãos do campo. Deus já tinha visto Golias. Você não tem noção do que Deus já viu, do que Deus já preparou. Deus vai te ajudar a não perder o tempo das oportunidades. Você pode celebrar a Deus por isso. Elas passam. O que você precisa se apegar é fazer o quê? Repita comigo: órfã beijou. Diga: Ruth se apegou. O problema é quando as oportunidades passam e você só beija as oportunidades. Você só romantiza. Você só pensa como que seria em 5, 10, 15, 20 anos. Se você não se apegar àquilo, se você não decidir dar o primeiro passo, oportunidades não deixam de ser apenas oportunidades. Tem uma coisa que tem estado muito presente no meu coração nesses dias sobre essa palavra. Repita comigo: Ruth entrou na descendência do Messias. Você já parou para pensar nisso daqui? Ruth era uma moabita, era o quê? Na descendência de Jesus por Mateus, além de Maria, mãe de Jesus, 4 mulheres entraram. Quantas mulheres? Diga comigo: Ruth, Raabe, Tamar, Betseba. Raabe, você sabe quem era prostituta em Jericó. Ruth era uma moabita entrar na descendência de Jesus, totalmente improvável. Tamar deitou-se com o sogro e engravidou-se dele. Betseba foi a mulher que adulterou com o rei Davi. Olha a qualidade dessa turma. Se fosse a minha, a sua genealogia, sabe o que a gente ia falar? Esconde esse pessoal aí. Tem gente melhor aí nesse histórico. A descendência do Messias está sendo escrita. Deus está dizendo: coloque Ruth, eu sou Deus de gente improvável. Coloque Raabe, coloque Betseba, coloque Tamar. Eu sou Deus de gente que pode até ter errado, mas não permaneceu no erro. Gente que pode até ter tropeçado, mas não permaneceu prostrado. Gente que pode até ter vergonha do seu passado, mas não decidiu deixar a sua vida lá. Levantou a cabeça e decidiu recomeçar. Você pode talvez não ter alegria do teu passado, mas Deus está falando a você: aproveite o tempo da oportunidade para recomeçar. Deus tem uma nova história para a sua vida. Você pode louvar a Deus por isso. Aleluia. Diga comigo: Senhor, me ajude a recomeçar. Em primeiro lugar, quem quer recomeçar tem que ter coragem. Segundo lugar, quem quer recomeçar precisa aproveitar o tempo das oportunidades, porque elas passam. Terceiro lugar, e eu começo a concluir aqui. Quem quer recomeçar precisa aprender uma coisa aqui com Noemi. Porque quando as mulheres olhavam para Noemi, diziam o quê? Peraí, essa daí não é Noemi? O que foi que ela falou? Não, não me chame de Noemi. Me chamem de... Eu já expliquei a vocês a ideia de amargura. Sabe o que é curioso aqui?
Sabe qual é o significado do nome Noemi no hebraico? Agradável. Olha que paradoxal isso daqui. Alguém que o nome significa agradável, está dizendo, não me chame de agradável, me chame de amargurada. Terceiro lugar, quem quer recomeçar, não pode permitir que as experiências amargas da vida rotulem você. Você não pode deixar que aquilo que aconteceu se transforme naquilo que você vai se tornar. Não é porque você passou por um momento de amargura que você vai ser uma pessoa amargurada. Não é porque feriram você que você vai ferir pessoas. Não é porque foram injustos com você que você vai reproduzir isso para alguém. Cada um manifesta o que tem no coração. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você não vai permitir que as experiências amargas da vida rotulem você. Teve uma moça que enfrentou um cenário de muita amargura. Ela foi levada escrava para a casa de Naamã. Só que quando ela chega em Naamã, olha a realidade dessa menina. Ela foi levada escrava para um outro país, tirada da sua casa, da companhia dos seus pais. O que fizeram para ela foi mal. O que fizeram para ela foi... Mas quando ela chegou na casa de Naamã, ela viu Naamã leproso. E ela disse o seguinte: meu senhor, tem um homem de Deus em Samaria, o nome dele é Eliseu. Se você for até lá, eu tenho certeza que Deus vai curar você dessa sua lepra. Sabe o que ela estava dizendo? O que vocês me fizeram foi mal. Mas não é o mal que vocês me fizeram que vai me transformar em uma pessoa má. Você pode dizer isso para alguém perto de você? Diga: Deus vai te ajudar a ressignificar a sua dor. Sabe quem é alguém que tinha tudo para se vitimizar pelas amarguras da vida? Repita comigo: José. Olha o cenário de José. Perdeu a mãe muito novo, no parto de um irmão, Benjamim. Os irmãos que eram para proteger, venderam ele para o Egito. Com 17 anos foi vendido pelo preço de um escravo. Ficou 11 anos como escravo, mesmo que carregando sonhos. Quando pareceu que as coisas iam começar a melhorar na vida dele, foi vítima de uma calúnia, de algo que ele não fez. Ficou 2 anos como preso de forma injusta. Ajudou um homem na prisão, que era da corte do rei, que era o copeiro do rei. E esse homem se esqueceu dele. Pense em alguém que tinha tudo para se vitimizar. Mas com 30 anos de idade, a Bíblia diz que ele se tornou governador do Egito. E quando ele tinha 36 anos, a Bíblia diz que nasceu o primeiro filho. E ele levantou um memorial a Deus com o nome daquele filho. Ele disse: o nome desse menino é Manassés. Qual o nome? Qual o nome? Manassés no hebraico significa esquecimento. Ele estava levantando um memorial. Ele estava dizendo: Deus me fez esquecer. Como assim, José? Deus nos fez esquecer de toda a dor, de todo o sofrimento, de todo o mal, de toda a espera, de toda a injustiça. Sabe o que ele estava dizendo? As amarguras da vida não rotularam quem eu me tornei. A maior prova que as emoções de José estavam curadas é que quando ele se revelou aos irmãos, a Bíblia diz que ele disse para os irmãos: não se sintam mal, foi Deus quem me trouxe para cá. Olha que cara bem resolvido isso daqui. Deus quem me trouxe para? Deus quem me trouxe para? Sabe o que José estava dizendo? Graças a Deus que vocês me venderam para o Egito. Graças a Deus que passou aquela caravana de ismaelitas naquela hora. Graças a Deus que vocês me enviaram para cá. Paulo escreveu uma coisa em Romanos capítulo 8, Paulo disse: todas as coisas contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que Paulo estava dizendo não é muitas coisas, não são algumas coisas, são literalmente todas as coisas. Você precisa entender que quando você está na rota do propósito, até o que tentam fazer para te prejudicar te ajuda. Judas achou que estava prejudicando Jesus, colocando Jesus no caminho da cruz. Ele estava ajudando Jesus a chegar no local onde ele havia nascido para chegar. Os irmãos de José acharam que estavam prejudicando José, mandando José para o Egito. Eles estavam colocando José na rota do propósito, da onde Deus havia determinado o sonho para se cumprir. Tudo vai cooperar para o teu bem. Quem pode glorificar a Deus por isso?
Se você está na rota do propósito, você está guardado pelo propósito. Olha para alguém perto de você e diga para essa pessoa: não saia do propósito, porque enquanto você estiver no propósito, Deus vai te proteger, para proteger o propósito dele. Foi Deus quem me trouxe para cá. Como assim, José? Deus me trouxe para cá, para preparar caminho para vocês. Sabe o que José estava dizendo? Graças a Deus que vocês me enviaram para cá. Senão eu estaria até hoje no mesmo lugar, debaixo dos mesmos limites, na companhia das mesmas pessoas. Você está entendendo isso? Eu estou profetizando uma palavra de Deus aqui para a vida de alguém. Vai chegar um dia na sua vida que você vai olhar para trás e você não vai se queixar mais das coisas que aconteceram. Mas você vai dizer: Senhor, muito obrigado. Eu não havia entendido na hora, mas se eu não tivesse feito do jeito que foi, eu estaria no mesmo lugar, debaixo dos mesmos limites, lidando com as mesmas angústias. Deus te colocou na rota do propósito dele. Deus está guardando você. Você pode glorificar a Deus por isso? Deus quem me trouxe para cá. Manassés, qual o nome? Qual o nome? Aí na sequência nasceu um segundo filho, e a Bíblia diz que ele colocou o nome desse menino de Efraim. Enquanto Manassés no hebraico significa esquecimento, Efraim no hebraico significa crescimento. José estava dizendo: o Deus que me fez esquecer é o Deus que me fez crescer na terra da minha dor, na terra da minha aflição. Manassés significa o quê? E Efraim? Quem nasceu primeiro, Manassés ou Efraim? Guarde uma coisa com você: Efraim só pode nascer em um ambiente onde Manassés já nasceu primeiro. Mateus, o que você está falando para mim? Só cresce quem esquece, só avança quem perdoa, só desenvolve quem deixa para trás o que precisa ficar para trás. Paulo escreveu: uma coisa faço, deixando para trás o que precisa ficar para trás. Tem coisas, tem memórias, tem desejo de vingança, tem raiz de amargura, tem sentimentos que precisam ficar para trás. Uma coisa faço, deixando para trás as coisas que precisam ficar para trás. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você pode glorificar a Deus por isso? Fica de pé glorificando a Deus em nome de Jesus. Fica de pé glorificando ao Senhor. Sabe o que José estava dizendo? José estava dizendo: as amarguras não me rotularam. Você pode bater no seu peito e diga comigo: as amarguras não vão me rotular. Eu encerro essa palavra aqui. Eu disse a você uma frase no começo dela, que eu gostaria de encerrar com ela. Um dia, você verá que valeu a pena não ter desistido, porque Deus é Deus de restaurar. Repita isso comigo: restauração. Quando a gente fala sobre restauração na Bíblia, a gente se lembra de muita gente, ok? Mas tem uma pessoa que a gente se lembra mais. Quem foi que Deus restaurou tudo em dobro? Jó. Jó tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 10 filhos, um patrimônio absurdo. Perdeu tudo. Os filhos Deus devolveu em 10, mas em compensação os mais lindos do Oriente. O patrimônio Deus devolveu 2 vezes mais. Às vezes a gente romantiza demais as histórias da Bíblia. A gente diz: que linda a história de Jó. Mateus, quanto tempo foi a restauração de Jó? Não sei. Mas tem uma coisa que a gente tem que entender ali. Você acha que alguém chegou para ele e falou o seguinte: seu Jó, o senhor tinha quantas mil ovelhas? Eu tinha 7.000. Eu vou passar amanhã de manhã para deixar 14.000 ovelhas. Você acha que aconteceu isso? Nada. Alguém deve ter dado umas 15 ovelhas para Jó. Alguém deu umas 10 cabeças de gado. Alguém falou o seguinte: vou dar uns 5 camelos. Aquilo foi reproduzindo. Quantos filhos nasceram no tempo da restauração? 10. Quantos filhos? Quem é mãe aí? Levante a mão.
Você precisaria de quantos anos para você gerar 10 filhos? Pelo menos quantos anos? Uns 10, 15 anos. Mateus, como foi a restauração de Jó? Em um ano nasceu um filho, 30 camelos, 50 ovelhas, 100 bezerros. No outro ano 200 bezerros, mais um filho, 40 camelos, 100 ovelhas. No outro ano outro filho. Talvez tenha um dia que Jó está encerrando o relatório do ano das suas propriedades, e alguém olha para ele e fala assim: seu Jó, nós fechamos esse ano com 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, tantas mil cabeças de gado, tantos mil animais dessa espécie. O Jó para e fala assim: oi? Você tem certeza? Tenho. Essa quantidade mesmo é. Mas por que o senhor está assim? É porque essa quantidade é justamente a quantidade duplicada do que eu tinha quando eu perdi tudo. Peraí, o senhor está dizendo que Deus restituiu ao senhor tudo em dobro, tudo em dobro. Mateus, quanto tempo foi? Tempo de 10 filhos, 14 mil ovelhas, 6 mil camelos. O dia que eu entendi isso, Deus ministrou uma frase ao meu coração: restauração não é da noite para o dia, restauração leva tempo. Talvez quando a gente lê a história de Jó, a gente lê em 2, 3 minutos, Jó 42, e fala: uau! Quem sabe daqui 5, 10, 15, 20 anos, quando alguém contar a sua história, a pessoa vai dizer: que incrível. Só você sabe quanto tempo foi, quanta perseverança foi necessária. Mas eu estou encerrando essa palavra com essa frase: um dia você verá que valeu a pena não ter desistido, porque Deus é Deus de restauração. Essa palavra vale para você? Coloque sua mão no seu coração em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor, eu oro com quem está no auditório presencial, eu oro com quem está pela transmissão. Que aonde alguém que ouviu essa palavra, e essa palavra fez sentido, criou forma, essa palavra envolveu, abraçou essa pessoa, que o Senhor derrame agora graça, coragem, percepção para aproveitar o tempo das oportunidades. Que o Senhor derrame agora a graça do Senhor, para que as experiências amargas da vida não rotulem quem nós vamos nos tornar. Que o Senhor ajude, ó Pai, a não vivermos um futuro amargurado, mas um futuro agradável, um futuro de restauração, para o cumprimento do Teu plano e do Teu propósito, para a história das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem pode celebrar a Deus por essa palavra?